Muitas vezes o cliente ele quer resolver o problema dele, mas muitas vezes ele não quer fazer aquilo que precisa ser feito. Ele não quer fazer o trabalho, ou seja, ele não quer, vamos comparar aqui com a dieta, ele não quer comprar a comida que tem que ser comprada, seguir a dieta que tem que ser feita, mas ele quer emagrecer. A mesma coisa com a vida financeira, ele quer ter resultados, ele quer ter uma vida financeira mais próspera, mas muitas vezes ele não está afim ou ele não está disposto a fazer o que tem que ser feito. Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Gomes, sou sócio do Vista e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês sobre como você, planejador, pode engajar os seus clientes com o orçamento e principalmente com os lançamentos de receitas e despesas ao longo do trabalho de planejamento financeiro pessoal. Antes da gente aprofundar sobre o conteúdo, eu queria que vocês curtissem esse vídeo, compartilhassem com os seus amigos, pessoas que tenham interesse em conhecer mais sobre esse tipo de conteúdo e que também vocês sigam o nosso canal, porque a gente precisa da ajuda de vocês para continuar crescendo e trazendo conteúdos como esse para a nossa comunidade. Bom, hoje a gente vai trazer o tema de como você, planejador, pode engajar o seu cliente com o trabalho de planejamento financeiro pessoal, especificamente com a parte de orçamento, aquela parte que, digamos, é a parte mais trabalhosa para o cliente, que é de lançar as receitas, as despesas que o cliente precisa fazer para que você, planejador, possa dar um diagnóstico mais preciso da vida financeira dele. Esse tipo de dúvida, esse tipo de desafio, ele é constantemente abordado por nós planejadores aqui no Vista, e a gente entende que é sim um dos principais desafios que o planejador enfrenta no início de trabalho. Porque muitas vezes o cliente ele quer resolver o problema dele, mas muitas vezes ele não quer fazer aquilo que precisa ser feito. Ele não quer fazer o trabalho, ou seja, ele não quer, vamos comparar aqui com a dieta, ele não quer comprar a comida que tem que ser comprada, seguir a dieta que tem que ser feita, mas ele quer emagrecer. A mesma coisa com a vida financeira, ele quer ter resultados, ele quer ter uma vida financeira mais próspera, mas muitas vezes ele não está afim ou ele não está disposto a fazer o que tem que ser feito. Então, o que a gente vai tentar trazer aqui para vocês hoje são algumas dicas, alguns passos que você pode seguir para conseguir fazer com que o seu cliente ele se engaje mais com essa parte e ele entenda a importância de fazer isso dentro do trabalho de um planejamento financeiro pessoal. Bom, eu vou dar alguns passos aqui para vocês. O primeiro passo é, você, planejador financeiro, você acredita que o lançamento manual das receitas e das despesas é uma forma interessante do seu cliente conhecer a vida financeira dele? Por que eu estou perguntando isso? É que você, planejador, precisa acreditar que isso funciona. Eu tenho 11 anos de experiência com planejamento financeiro pessoal. Só recentemente, no último ano, que apareceram integração bancária, upload de extrato, formas para que o cliente consiga automatizar e conhecer de forma mais rápida o orçamento dele. Até então, a única forma com que eu abordava os meus clientes era ensinando eles a fazer manualmente, usando, obviamente, uma tecnologia, o que traz mais conforto para o cliente, mais rapidez também na parte de gestão de orçamento. Mas essa parte de, mesmo usando a tecnologia, mesmo sendo mais rápido, muitas vezes o próprio planejador ele tem um bloqueio de acreditar que o seu cliente, mesmo aquele cliente superavitário, que sobra dinheiro, vai fazer o lançamento de receita e de despesas. Então, acho que a primeira questão é, você acredita nisso? Você acredita que é importante? Por que você não acredita que seja importante? Vou dar minha opinião aqui, tá? O cliente, muitas vezes, no início do trabalho, é primordial que ele lance, que ele faça os lançamentos manualmente, não só por uma questão técnica, tá? Porque a gente pode falar de inúmeros aplicativos que fazem isso automático, que fazem isso para o cliente, que ajudam o planejador, enfim, que ele possa mesmo fazer uma planilha de Excel. Mas eu acho que o que traz de grande benefício para o cliente, e consequentemente para o planejador fazer os lançamentos de forma manual, é que o cliente ele não vai mudar somente a plataforma que ele está usando, mas sim vai ajudá-lo a mudar o comportamento com as finanças pessoais dele. Os clientes que buscam planejamento financeiro, principalmente aqueles que estão com a vida financeira mais apertada, eles já estão agindo no automático, no dia a dia, com os seus gastos, da forma como eles se comportam com o seu dinheiro. E lançar manualmente vai fazer com que o seu cliente ele tenha uma clareza maior do que ele precisa mudar no comportamento do dia a dia dele para ter uma vida financeira mais saudável. Ou seja, se a família até ganha bem, mas não está sobrando dinheiro, será que não é esse comportamento do dia a dia, refletir mais sobre cada um dos gastos que está sendo feito, não é a forma proativa que o cliente tem que agir para tomar uma decisão melhor do que fazer naquele mês? O cliente ele pode vir com uma planilha de 10 anos, ele ser super controlado, mas se ele não tem uma proatividade na tomada de decisão dele ao longo do dia a dia, ele provavelmente não vai ter uma mudança no comportamento dele. Então, por isso que usar uma tecnologia onde o cliente possa olhar para aquele tipo de gasto que ele vai ter, aquela categoria de gasto que ele vai ter, saber qual é a meta, saber refletir se aquele gasto faz sentido naquele momento do mês, é muito importante para que o cliente mude de comportamento, para que ajude ele a ter a clareza que aquela mudança de comportamento é o que vai fazer com que
ele consiga dar os próximos passos. E você, planejador financeiro, precisa acreditar nisso também, porque como que você vai entregar mais valor para o seu cliente? É justamente mostrando para ele que foi você, planejador, que ajudou a ter essa visão de que a mudança comportamental é mais importante do que a mudança técnica em si. Então, você, planejador, precisa acreditar que o lançamento manual vai fazer com que o seu cliente tenha de fato uma mudança no comportamento dele e ele vai poder acompanhar ali e refletir ao longo do mês. E você precisa externalizar isso para o cliente. Precisa mostrar para ele que essa mudança comportamental é primordial para que vocês possam conseguir dar os próximos passos no trabalho do planejamento financeiro. O segundo passo é, quando você estiver fechando o contrato com o cliente ali ainda na reunião comercial, é muito importante que você faça com que o seu cliente assuma um compromisso das coisas que precisam ser feitas ao longo do trabalho de planejamento. Se o seu cliente ele não está disposto a assumir esse compromisso, muito provavelmente ele não vai fazer os lançamentos quando você pedir para que ele faça os lançamentos no início do trabalho. Então, é muito importante nesse momento de alinhamento de expectativa, antes de começar o trabalho, que você fale para o cliente, olha, você está preparado para fazer o que tem que ser feito? Você entende que o trabalho que a gente vai ter que fazer no dia a dia, ele vai te demandar uma certa disciplina, mas que o tempo dedicado a isso não vai passar de 3, 4 ou 5 minutos por dia, para que o seu cliente possa dar os primeiros passos a ter uma vida financeira mais saudável. Então, toda vez que você estiver fechando um contrato com o cliente, se pergunte, o seu cliente está alinhado com a sua proposta? Ele está comprado com a sua ideia? Se sim, os próximos passos você vai conseguir com que o seu cliente se engaje muito mais e faça aquilo que tem que ser feito. O terceiro passo é, o seu lead já virou o seu cliente, ou seja, ele já comprou a ideia do trabalho de planejamento financeiro pessoal. Ali no início do trabalho, onde você vai fazer a configuração do orçamento, a gestão das estimativas dos gastos, etc., você precisa mostrar para o seu cliente na prática o que ele vai precisar fazer. Então, como é que eu faço? Quando eu termino de explicar para o cliente, de fazer a estimativa do orçamento junto com ele, eu pego o aplicativo do Vista, eu peço para o cliente baixar no celular dele, peço para o cliente fazer o login com o e-mail e a senha dele e fazer com que ele faça 2, 3, 4 lançamentos ali naquele momento, experimentais, como exemplo, para que ele possa ver na prática como se faz um lançamento manual. Muitas vezes, você, planejador, e o seu cliente vão ter algumas crenças que vão limitar você a achar que fazer um lançamento é muito demorado, demanda muito esforço, quando na verdade, se você usar a tecnologia correta, vai fazer com que você possa fazer isso em poucos minutos ao longo do seu dia. Tá? Então isso vai fazer com que o seu cliente também crie um novo hábito e faça com que os lançamentos sejam algo simples e algo que ele consiga fazer de uma forma constante na vida financeira dele. Então o resumo desse passo 3 é, bota a mão na massa junto com o seu cliente, veja se ele aprendeu a fazer o lançamento, se ele sabe o que é que tem que ser feito, como é feito, usando a tecnologia. Se você só passa a informação, mas não vê na prática como está sendo implementado, muitas vezes o trabalho vai ficar vago e o cliente vai ficar com dúvida ao terminar aquela reunião com você. O quarto passo é, acompanhe o seu cliente. Tá? Então, se você terminou a reunião onde você passou essa tarefa de casa para o cliente, acompanhe no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, primeira semana, até chegar na próxima reunião mensal que você vai ter com o cliente, ou daqui a 2 semanas. Tenta entender se o seu cliente está tendo alguma dificuldade ou não. Entre em contato com ele, pergunta como é que ele está se sentindo, pergunta se ele está conseguindo fazer. Se não está conseguindo fazer, indica para o seu cliente tentar uma outra forma, né? Então, se o seu cliente está deixando para lançar tudo no final do dia, fala para ele tentar lançar ali na hora, no aplicativo, conforme ele for gastando. Então, acompanhe o seu cliente para que no início do trabalho ele consiga se engajar com os lançamentos. Porque, a partir daí, você vai conseguir criar um hábito junto com ele, e no momento que ele criar um hábito e você conseguir mostrar para ele que aqueles números, como que ao conhecer melhor os números do orçamento dele, ele vai conseguir melhorar a vida financeira dele, aí ele vai entender o porquê que o lançamento é tão importante. Agora, para terminar o vídeo, a gente vai falar de uma blindagem de objeção aqui muito grande, que é o cliente que fala que não quer lançar. Fala assim, já chega para você falando que tem dificuldade, que não consegue lançar. E acho que aqui a gente vai daquele ponto, daquele passo onde a gente fala do comprometimento. Então você, nesse momento, é importante que se o cliente quiser ter um planejamento financeiro eficiente, ele vai ter que fazer coisas diferentes do que ele já fez. Então pergunte para o cliente, você quer ter melhores resultados fazendo exatamente o que você fazia antes, né? Ou você está disposto a fazer algo que você não tentou ainda? Ah, mas eu já fiz uma planilha, eu já fiz outros aplicativos. Tudo bem, mas nesse momento o cliente não tinha um acompanhamento de um planejador financeiro, não tinha uma metodologia e não tinha um claro motivo do porquê fazer aquele lançamento. E quando você não tem um porquê, muitas vezes você não vai fazer.
Então é importante deixar claro para o cliente que ao fazer esses lançamentos e ao se comprometer a fazer os lançamentos, você, planejador, vai ter um plano de mostrar para ele o porquê que isso é tão benéfico na vida financeira dele. Mas que nesse momento ele precisa acreditar no que você está falando para ele. Então vamos usar uma analogia com o nutricionista. Então digamos que alguém está querendo perder peso, vai no nutricionista e fala para o nutricionista o seguinte: olha, eu quero perder peso, mas eu não consigo parar de comer doce, não consigo parar de beber, de comer porcaria. O que o nutricionista ia falar para ele? Então, para o seu cliente conseguir ter um sucesso no orçamento dele, nos lançamentos, ele precisa seguir a dieta, ele precisa seguir o plano que foi criado. E ao seguir aquele plano, ele vai conseguir emagrecer. Ou seja, ele vai conseguir ter um sucesso na vida financeira dele. E aí sim ele vai ver o benefício disso. Mas se ele está te questionando logo de cara, você precisa tentar reverter isso e falar: olha, se você quer me contratar, você vai precisar acreditar naquilo que eu estou te falando e seguir, pelo menos até a gente enxergar os porquês da importância de fazer esse passo dos lançamentos e da gestão de orçamento. Espero que você tenha gostado desse vídeo, segue nosso canal, compartilha esse vídeo e até a próxima.